Sendo regime público, a questão do FUST pode entrar e ser utilizado para expansão dos serviços de internet. O leilão reverso, né, como estava falando também, no regime público, de que forma isso ficaria, né? Então, até dentro desse próprio contexto da banda larga para todos, né, de que forma isso o governo acha que pode realmente ajudar, né? Porque a gente fica olhando e a grande discussão que a gente percebe é que, olhando o modelo do SMP, que é privado, que tem concorrência, parece muito mais efetivo, né, para um processo de expansão, o incentivo à competição, do que simplesmente transformar isso como um regime público que automaticamente se solucionaria todo o processo da universalização. Então, eu sei que te larguei várias questões aqui, se tu puder nos atualizar sobre como está andando isso, é importante para nós. Bom, eu provavelmente não vou conseguir responder todas as suas questões, porque a gente está numa etapa ainda muito preliminar de discussão. O que eu posso afirmar é que o cenário ainda está muito aberto sobre qual seria... Existe, sim, uma discussão incipiente sobre revisão do marco regulatório, seja em nível legal ou infralegal. E nessa discussão tem várias alternativas, né? Uma da alternativa é deixar tudo como está, regime privado, regime público, telefonia, regime público, né? Outra discussão é acabar com 2 regimes, manter só um regime, né? E existe a discussão de colocar, por exemplo, banda larga em regime público, né? Toda essa discussão, na verdade, ela acontece um pouco embrenhada na discussão dos bens reversíveis, né? O principal problema de fundo é esse, né? As concessionárias de telefonia, Oi, Vivo, CTBC, Sercontel e Embratel, elas, por contrato de concessão, alguns bens delas são bens reversíveis, são aqueles bens usados para prestar o serviço. Acontece que, como o contrato de concessão acaba em 2025 e, em tese, né, pelo menos assim, pela lei que está aí, o contrato não pode ser renovado e os bens teriam que voltar, os bens reversíveis teriam que voltar para a União, para daí a União relicitar, né, essa concessão com esses bens. Em função desse cenário, à medida que 2025 se aproxima, começa a gerar uma insegurança jurídica para as operadoras. Vem cá, eu estou com um monte de bens aqui que são meus, que 2025 vão deixar de ser meus, mas qual que é bem, qual que é reversível, qual que não é, né? Isso também começa a inibir investimento, porque, olha, eu vou começar a fazer investimento em rede de acesso de fibra, para quê? Eu vou passar na fibra todos os meus serviços, vou levar fibra na casa do usuário, vou passar TV, vou passar banda larga, vou passar telefone. Ah, vai passar telefone? Pô, vou passar telefone. Se vai passar telefone, como você é uma concessionária de telefonia, essa fibra é bem reversível. Em 2025 eu vou pegá-la de volta, né? Então, em função dessas dificuldades, esse cenário ruim de insegurança jurídica e inibição de investimento, um possível caminho seria negociar esses bens reversíveis de alguma forma, tendo como contrapartida algumas obrigações de universalização de banda larga para as operadoras. Mas o que eu posso afirmar, com certeza, é que nenhum dos cenários de revisão do marco regulatório prevê cerceamento da competição. Nenhum dos cenários prevê isso. Prevê, não, vamos criar um regime público, vamos acabar com o regime privado, deixa só o regime público, vamos limitar aqui as operadoras privadas, em regime privado. Isso não vai acontecer, em cenário nenhum. Isso pode ficar tranquilo. Para a gente, então, finalizar, eu queria saber do Baigorre, qual é a visão dele, da Anatel, sobre essa situação aí? A questão de competição. Competição, Demora um pouquinho. Demora. Isso é importante. Pronto. Bom, sobre... Assim, nós participamos de muita discussão com o Ministério das Comunicações. De fato, o principal problema que existe hoje, na minha visão, é a questão de 2025 ser uma data final para o contrato de concessão e para a reversão dos bens. Isso gera certa insegurança jurídica e desincentiva os investimentos, porque se vocês se colocarem no lugar de presidente da Oi ou presidente da Telefônica, você não faria nenhum investimento em rede que tivesse um payback de mais de 10 anos, porque daqui a 10 anos você vai ter que devolver
os ativos. Então, à medida que esse prazo vai chegando perto do final, é de se esperar que o ritmo de investimentos também vai diminuindo, porque os projetos de longo prazo vão deixar de ser feitos. Então, essa discussão, de fato, traz uma preocupação para a gente, mas em nenhum dos cenários, aí eu reforço o que o doutor Arthur colocou, em nenhum dos cenários considerados, quer dizer, em todos os cenários considerados, a gente está se considerando, a gente está preocupado em reforçar o ambiente competitivo, nunca em diminuir a pressão competitiva que tem no mercado. Então, assim, eu não me preocuparia, colocar a internet ou a banda larga em regime público não quer dizer que todos os outorgados de regime público vão ser, todos os outorgados de SCM vão ser prestados em regime público. Por exemplo, o STFC hoje, que é prestado em regime público, ele é prestado também no regime privado. Por exemplo, a GVT, ela é uma prestadora de STFC em regime privado. Então, assim, é óbvio que vocês têm que acompanhar as discussões, até para garantir que os interesses de vocês sejam atendidos e que não sejam cerceados, mas eu não teria tanta preocupação quanto a isso, de que alguma mudança dessas prejudicaria vocês. Eu me preocuparia de garantir que essas mudanças sejam benéficas para vocês, porque eu não vislumbro em nenhum dos cenários que já foram discutidos com a Anatel e no governo, Ministério das Comunicações e outros ministérios, redução ou cerceamento da pressão competitiva. Tem mais uma pergunta aqui do nosso companheiro Salomão. Por favor, Salomão. Bom dia, prazer. Bom dia a todos. A respeito dessa questão que para nós é bastante, não apenas polêmica, mas é preocupante, da possibilidade da implementação do regime público, ela parece bastante, ela nos parece mais concreta do que uma possibilidade apenas, né? E nós não vemos isso com bons olhos porque existem outras alternativas muito mais práticas, muito mais inteligentes, elas residem, na verdade, na concessão de mais oportunidades para os provedores de acesso. Isso tem sido feito paulatinamente, nós reconhecemos que houveram avanços, não é uma crítica vazia, nós não nos sentimos perseguidos, mas tem sido ofertado de forma muito branda, na forma que nós reconhecemos como migalhas, né? E a solução para conseguir implementar é claro que também há uma lacuna por parte dos provedores, a maioria tem feito muito mal o seu dever de casa, nós somos um mercado relativamente novo e empresários pouco experientes, com pouca inteligência de mercado, para não dizer outra coisa, em não responder adequadamente, se recusarem a responder às pesquisas que são feitas e, com isso, criar uma falsa realidade do que acontece. Mas vocês sabem, extraoficialmente, por informações que são apresentadas pelo Vergani, pela Abranet e por todas as outras entidades que entram em contato com vocês a respeito dos provedores de acesso, do alcance que nós temos, dos números que nós potencializamos. E, na verdade, a solução está em nos oferecer melhores condições de financiamento, de competitividade, a qualidade que nós oferecemos para os serviços, mesmo oferecendo radiofrequência numa frequência aberta, nós conseguimos, na maioria das vezes, oferecer serviços com maior qualidade do que uma operadora de telecomunicação. Tá? Então, essa implementação do regime público, e me preocupa especialmente o fato do governo, e eu não estou falando da Anatel, não estou falando do Ministério das Telecomunicações, né? Mas eu falo de manifestações do governo, onde a presidente da República tem insinuado que é por incompetência do setor privado que a internet não tem sido bem disseminada no Brasil. Isso é uma inverdade estúpida, né, de quem é muito mal informado ou de quem tem má fé.
um dos objetivos de atrair o controle do regime público da internet é para ter controle da informação, e não para tentar beneficiar a população. Se beneficia a população tendo melhores condições de segurança pública, de saúde e de outras obrigações que o governo tem e presta muito mal para a sua população. A internet é uma preocupação, ela é importante, ela é um bem da sociedade, mas já tem quem cuide dela, e melhor do que o governo é capaz de fazer. O governo deve incentivar a promoção do regime privado disso aí. Nós temos feito muito bem, não temos feito melhor pela falta de apoio. E quanto à insegurança jurídica que você estava falando a respeito das operadoras, sinto muito, mas há 25 anos eles assinaram um contrato. Esse contrato previa que em 25 anos eles teriam muito o que tirar, e já tiraram bastante. Em termos de mercado, isso tudo estava previsto nos centros de custo, nos lucros que eles teriam. Da mesma forma como foi sugerido que, se fosse possível ter um contrato de 180 meses para contratar 1 giga a R$10 o megabit, daqui a 180 meses, com certeza o custo do megabit vai ser inferior a R$10. Mas se eu estou contratando a esse custo agora, eu vou ter um avanço, vou ter uma vantagem de competitividade sobre os meus competidores. Então, eu não vou poder reclamar que daqui a 180 meses, o custo do mega que eu estou pagando vai estar caro em relação ao que ele vai custar na época. Então, a nossa sugestão, na verdade, é que a Anatel, o Ministério das Comunicações, intercedam e se comuniquem com o BNDES, com os outros órgãos com que vocês têm contato, e através do conselheiro Vergani, com o nosso auxílio, com o auxílio das entidades, para formar esses números e para convencer o governo como um todo de que, nos apoiando, nos incentivando, permitindo que o BNDES, por exemplo, nos ampare de forma mais eficiente, mais rápida, nós temos condições, sim, de oferecer para o Brasil a gente consiga fazer a expansão da internet com qualidade, com essas frequências licenciadas aí, com qualidade e sem a necessidade de que o governo tenha mais isso para se preocupar. Bom, Obrigado.